Conselho Municipal de Turismo, quer também aos parceiros que estiveram ligados a este, como a outros projetos de investimento ou de apoio ao investimento em Arcos de Valdevez, nomeadamente aqui a Cooperativa Agrícola, em Cubo, a Associação de Vinhos, a ACIAV e ainda a Ardal, que tem colaborado com a Câmara Municipal no sentido de pormos em funcionamento um conjunto de projetos vários, um conjunto de iniciativas e de programas de apoio ao investimento em diversas áreas de atividade. Se nós começamos aqui há cerca de 2 anos com este processo, tínhamos muitos destes programas já vinham sendo desenvolvidos, mas depois foram todos eles bastante acelerados e todos eles com algum impacto também naquilo que denominamos, ainda está a decorrer, como a retoma da economia, por base naquilo que tinha acontecido com o Covid-19 e que é absolutamente essencial. Hoje em dia continua a ser verdade também para o Covid-19, mas também, agora por razões que se prendem com esta guerra, ainda mais, ou mais um motivo para que a gente cerre fileiras e continue a garantir, ou pelo menos a criar condições ou contribuir para que seja feito ou seja possível a reativação da economia, genericamente e, no caso em concreto, nos investimentos que acontecem no Conselho de Arcos de Valdevez. E é nesse sentido que nós temos vindo a fazer um conjunto de programas. Começamos com os programas de apoio entre os vinhos e a restauração, que funcionou, teve 2 edições. Depois tivemos um programa também entre o alojamento e os produtos locais, ou seja, que na essência havia uma compra de produtos locais para depois serem oferecidos pelas pessoas, pelas entidades que estavam envolvidas neste programa nos alojamentos. Depois já tivemos 2 edições do programa de apoio ao comércio, ao PROCOM, de Arcos de Valdevez, que também nos serve a nós muito de bom exemplo daquilo que eu acho que consideramos nós um bom exemplo de adesão a um programa deste. Na primeira vez chegaram a estar cerca de 14 iniciativas, ou 17, depois passaram para 20 e tal, um conjunto de cerca de 40 comércios, quer na área urbana, quer depois fora da área urbana, em todo o Conselho, que no âmbito destas 2 edições do PROCOM, do Programa de Apoio ao Comércio, à modernização do comércio, à inovação, permitiu-nos, sem dúvida alguma, também tomar um pulso, se me permitem a expressão, tomar um pouco um pulso àquilo que é a dinâmica do Conselho de Arcos de Valdevez naquilo que diz respeito ao comércio. O comércio é uma parte fundamental deste processo, porque é também ele muito o exemplo daquilo que nós podemos fazer em termos de dinâmica do espaço público, dinâmica do espaço urbano, mas também serve muitas vezes de posto de informação, posto de divulgação de várias ações que nós promovemos, quer elas sejam culturais, quer seja, no caso em concreto, o turismo, também dão muita informação e também servem de muito apoio ao turismo e, obviamente, que também o turismo dá muito apoio a estas iniciativas. Na sequência disso, nós montamos um programa chamado Invest Arcos, que é um programa de incentivo ao empreendedorismo e ao emprego, em que com estes parceiros, com esta parceria, como vos disse, com estes 5 parceiros, o grande objetivo é que nós possamos apoiar o investimento de diversos setores de atividade ou diversas atividades económicas no nosso concelho. E é com base nesse programa em que, no fundo, nos transcrevemos e passamos muito aquilo que se passa também com o programa do comércio. Ou seja, há um conjunto de investimentos que são apoiados e esses investimentos terão um limite mínimo, tem que ser investimentos superiores a 5.000 euros e nós damos um apoio máximo de 50% do valor das despesas elegíveis até ao máximo de 10.000 euros, que corresponde a investimentos, no mínimo o investimento tem que estar entre os 5.000 e os 20.000, para que possamos, não pode ser superior a 20.000, isso não há problema nenhum. E há esse apoio é cerca de 50% das despesas elegíveis, já vamos ver o que é despesa elegível, e poderá ainda ter uma majoração, e isto foi um assunto também muito importante e muito debatido entre nós, é como é que nós poderíamos criar um incentivo para que aqueles que vão fazer investimento, também eles por si,
fizessem as suas compras, fizessem as suas aquisições variadas, fizessem naquelas empresas que estão sediadas em Arcos Valdevez. E, portanto, há um incentivo de mais 10% se, no final do programa, se demonstrar que daquilo que foram as despesas elegíveis para o projeto, se 50%, se mais de 50% delas foram feitas no Conselho de Arcos Valdevez. E, portanto, é uma forma, sem deturparmos aquilo que é os princípios da concorrência, sai livre, mas que criar este incentivo para que as pessoas que fizerem essas compras poderem também ter esse incentivo. E, portanto, este é, na essência, um programa que nós queremos adaptá-lo e, neste caso em concreto, poder ver quais seriam os setores de atividade que nós iríamos, numa primeira fase, criar estas aberturas de condições, estes avisos, para poderem concorrer e quais seriam os setores. De acordo com um conjunto de reuniões, um conjunto de avaliação que foram feitas por estes parceiros, a Câmara Municipal, a Associação Comercial Industrial de Arcos Valdevez de Ponta Barca, a Associação de Vinhos de Arcos Valdevez, a Cooperativa Agrícola de Arcos Valdevez de Ponta Barca, a Ardal e também em Cubo, aquilo que decidimos na altura foi que um dos setores que poderíamos direcionar uma primeira fase, um primeiro teste também, se me permitem, a este programa, era para o setor do turismo e para setores muito específicos do turismo, ou seja, portanto, aqueles que diziam respeito, nomeadamente à restauração, ao alojamento e à animação turística. E, portanto, depois temos já pensado uma segunda fase deste projeto, não para este setor, mas para outros setores de atividade e que, portanto, também indo a vários setores de atividade, fazendo com que se pudesse tocar várias áreas da economia do nosso Concelho, que são relevantes para o nosso Concelho e que, sem dúvida alguma, também poderão ser muito relevantes neste período em que nós temos que, obviamente, reativar, relançar, retomar a economia no Concelho de Arcos Valdevez. Nós temos aqui uma pequenina apresentação, que é sobre este projeto, onde podemos depois falar um pouco sobre ele. A doutora Tânia Lourenço é da Câmara Municipal e eu, a título de brincadeira, costumo dizer que ela é o IAP no meio da Câmara, porque é a parte do gabinete de apoio que tem estado desde o início no apoio daquilo que é toda a área do PROCOM e também é ela que irá estar com esta parte do Invest Arcos, que é o nome que nós na altura escolhemos ou achámos que podia ser o mais indicado e, no caso em concreto, aqui para o apoio ao turismo. Eu pedi à Tânia que nos fosse fazendo aqui umas passagens disso. Portanto, nós temos aqui, e acho que é importante retomarmos esta questão, nós lançámos no outro dia algo muito específico para o setor do turismo, em que chamámos Reativar o Turismo. E o Reativar o Turismo tem 3 pontos fundamentais. Um tem a ver com a promoção. E, portanto, nós no outro dia mostramos, e vamos ter a oportunidade também de falar sobre isto, que é sobre uma campanha de outdoors que vamos fazer, que é sobre um conjunto de iniciativas culturais como os Sons do Bês. Retomamos agora, ainda foi, julgo com sucesso, aquele a retomar o Arcos à Mesa, portanto, os fins de semana gastronómicos e todo esse processo relacionado com os fins de semana gastronómicos. Vamos à BTL já agora a seguir, iremos ter todo um conjunto de outras iniciativas que nos parecem extremamente importantes, como os bloggers, essas coisas todas, que é para fazermos a promoção do Concelho e das suas potencialidades, ou seja, retomarmos, reiniciarmos, nós temos feito isso, mas agora intensificar durante este período e que será absolutamente essencial que ele ocorra. Depois há uma questão que também vimos que nos poderia ser muito útil, que era a questão da capacitação dos recursos humanos. A capacitação dos recursos humanos é extremamente importante. Nós, no outro dia, já mostramos aqui, quando fizemos a apresentação, há coisa de 8 dias, fizemos a apresentação do Arcos à Mesa, quem eram os parceiros que, neste momento, na área do Concelho de Arcos Valdevez e com ações no Concelho de Arcos Valdevez, estavam a fazer ações de formação ou de capacitação e, portanto, vamos também passá-la rapidamente, mas tínhamos as entidades como a Associação Comercial Industrial que estava a promover iniciativas ou ações de formação de curta duração para o setor turismo, a ADER Peneda Gerês estava a fazer o mesmo, a APOR estava a fazer o mesmo, e depois tínhamos situações como, por exemplo, a EPRA Lima ou outros que também estão com uma duração maior, mas que também seriam importantes que nós as tomássemos ou retomássemos. São ações variadíssimas, desde línguas até gastronomia, até vinhos, várias coisas que nos parecem a nós que seriam muito interessantes nesta altura do campeonato, se me permitem também esta expressão,
mas que seriam interessantes que nós também, neste momento, também pegássemos nelas e as relançássemos. E o apoio à economia local. Quando eu digo apoio à economia local, estou a falar de vários tipos de apoio, vários programas, como tivemos a falar, mas estou também a falar de coisas que não têm muito a ver com isso, mas que têm a ver com aquilo que é a atividade normal. Taxas e licenças da Câmara Municipal, que neste momento a isenção da derrama, que é um facto, não há derrama, portanto não há esse imposto municipal sobre os lucros das empresas, que é zero. Todas as taxas municipais têm a ver com licenciamentos de projetos, outro tipo de alvarás, todas essas licenças da Câmara Municipal têm uma redução neste momento de 75%. Não é só para o setor de turismo, mas é para outros setores, mas 75% de redução em tudo aquilo que são essas taxas municipais, e também o apoio que vamos dando e a aprovação que vamos fazendo. Por exemplo, posso dizer que ainda hoje mesmo, há 15 dias, foi aprovado um projeto no âmbito do turismo. Estão a correr as notícias relativamente à abertura para breve do Hotel Solar de Requeijo, e nós ainda hoje mesmo aprovámos também mais um empreendimento turístico, um hotel de 4 estrelas também nos Arcos de Valdevez, aqui bem perto da área urbana, mais um que também tem esse interesse, julgámos nós que também é muito interessante do projeto, que atrasado tinha sido na zona norte do concelho, e que, portanto, todos eles estão extremamente importantes, consolidam a nossa oferta, diversificam a nossa oferta e, portanto, é importante que isso também aconteça. E, portanto, são estes, digamos, os 3 pilares fundamentais. Aqui eu tive a oportunidade de vos falar já disso, não é? Todos eles, vários que estão a ocorrer, vários que nós podemos fazer, e há bocadinho não referi, mas todos eles estávamos a fazer várias campanhas de descontos ou de vales promocionais com a Associação Comercial e com aquilo que é o comércio tradicional. Bom, o Investar, que foi o programa que nós fizemos, e tem um enfoque central sobre o apoio à promoção do emprego ou do empreendedorismo, que tem a ver muito com aquilo que é as micro e pequenas empresas. Portanto, é para estes setores de atividade, não é para as grandes empresas. Esses grandes empresas têm outros programas onde podem ir, outros locais onde podem têm outra capacidade até de gerir candidaturas, de estar a trabalhar muito, é um facto, e também os empresários em nome individual, que eram extremamente importantes que também aqui aparecessem. É óbvio que não estamos a falar das grandes empresas. O que é que não estamos a falar das grandes empresas? Não estamos a falar das grandes empresas porque eles têm outra capacidade de procura, de promoção de projetos e de candidaturas. Aprovámos a semana passada a expansão de uma empresa nos Arcos de Valdevez, que só duplica a capacidade deles, vai colocar a empresa nos cerca de quase mais de 500 postos de trabalho. E, portanto, estamos a falar de números completamente diferentes, não estão aqui neste rol, ou então, ainda ontem tivemos conhecimento de uma empresa Conselho dos Arcos, já está acima dos 700 postos de trabalho neste momento. Portanto, estamos a falar de grandes capacidades, mas mobilizam, fazem investimentos muito grandes em inovação, e que são empresas que, sem dúvida alguma, são extremamente importantes pela quantidade, pelo número expressivo de postos de trabalho, para cima dos 3.000 postos de trabalho, se começarmos a ver nos parques empresariais, são grandes quantidades também disso, mas que ao mesmo tempo também são extremamente importantes, que estas empresas vão consolidando as suas posições. E ao mesmo tempo que a gente tem a hipótese de ver também as próprias empresas, há setores de ponta no Concelho de Arcos de Valdevez que estão neste momento a ganhar mais expressão em termos dos grupos onde eles estão incluídos, muita expressão, setores muito tecnologicamente avançados, onde estão a fazer grandes movimentos de concentração, e que estão em grupos muito mais fortes do ponto de vista daquilo que era a sua realidade em setores de ponta, o que é extremamente importante. E é muito importante também vos dizer que também há empresas de Arcos de Valdevez que estão a saltar para os parques empresariais e que também a sua dimensão já ultrapassa esta realidade. Então, muitos aqueles que
querem ir. Aliás, por isso é que nós estamos a fazer esta expansão. Mas este dedica-se essencialmente a esse grupo, ou seja, aqueles grupos onde às vezes é mais difícil, onde às vezes a carga burocrática é tão complicada que dificulta o acesso às pessoas a esses programas. Tem sido também uma grande luta nossa junto das entidades da Administração Central, do Governo, para que estes quadros comunitários, os próximos quadros comunitários, descompliquem, que tenham simplexes, relativamente, sejam exigentes, sim, mas que simplifiquem a forma e a abordagem como as empresas podem vir a estes processos. Nós pusemos só aqui para vos dar nota daquilo que aconteceu rapidamente aqui no Conselho, apesar das pandemias e apesar dessas coisas, apesar disso tudo, nós temos crescido em termos de alojamentos, temos crescido em termos de dormidas, temos crescido em termos de hóspedes, apesar das dificuldades e dessas circunstâncias. E obviamente que isso é fruto também de um trabalho empenhado de todos, porque a Câmara faz ações de promoção, mas há parceiros nossos que fazem ações de promoção. Muitos parceiros, alguns deles estão aqui, quer nas suas redes sociais, quer quando aparecem nas revistas. É sempre bom haver aqui entidades que aparecem nas revistas, ou é um restaurante, ou é um isolamento, e portanto falam e vêm Arcos Valdevez. Ultimamente vinha semana passada é a Lux Woman, era um alojamento a Arcos Valdevez, vinha a falar, era não perder, e portanto aparecia o Conselho, e aparecia um alojamento, e aparecia uma referência a isso, ou sítios onde tenho que ir, onde não posso perder, tenho que ir. Portanto, aparecem muito dessas referências, e essas referências, aquelas classificações que eu sei que a esmagadora maioria do alojamento a Arcos Valdevez tem no Booking, naquelas coisas de 8 e 9 muitos, e 9 pico muitos, obviamente que isso depois também tem efeito naquilo que é a promoção do Conselho. A agenda diversificada de eventos, aquilo que nós temos promovido, ainda agora vão aparecer, quer estes próximos fins de semana, com atividades quer nas motas, quer de trails, quer de um conjunto de outras iniciativas que vão acontecer daqui até à Páscoa. São várias as iniciativas que vão acontecer. As ações de valorização do património natural e cultural, muitas dessas iniciativas de valorização que estamos a fazer, com vários nós, e também muitos dos proprietários, que alguns vão fazerem reabilitação de património, reabilitação de casas, onde há também um incentivo. Já agora também há mais um incentivo nessa zona, também iremos falar dele destes dias. Está lançado, que tem a ver com IMIs e IMTs e também licenças, também estará disponível. Temos uma rede de parceiros, já há bocadinho falei dos parceiros, mas no turismo, com o Conselho Municipal de Turismo, que é dinâmica, e temos tido reconhecimentos, ou do Green Destinations, ou o Prémio Nacional de Turismo, ou 5 estrelas, ou outros que vão aparecendo, que vão mostrando para nós e para as empresas também aquilo que é os setores. Por isso, não foi difícil chegarmos agora, como disse, aquela rede de parceiros, ao Invest Arcos, e ao apoio ao turismo. Isto é um pilar de desenvolvimento do Conselho, e, portanto, queremos dar um salto, mais um salto, e isso implica, obviamente, também pela primeira vez, passarmos para o apoio direto ao investimento das empresas. Ora, aqui os setores que nós na altura elegemos, o alojamento, o turismo tem variadíssimas áreas, tem muitos setores, muitos cais, e nós concentramos a nossa atenção naquilo que é o alojamento, a restauração e a animação turística. A animação turística é extremamente importante que ela acontecesse, era muito importante que ela viesse, ou seja, há necessidade de garantir mais permanência das pessoas em Arcos Valdevez, apesar de sermos uns daqueles que, de acordo com as estatísticas, uns daqueles que mais tempo as pessoas permanecem, mas temos que também começar não só as pessoas podem ir fazer com os trilhos, as ecovias, os passadiços, os miradouros, as pessoas podem elas próprias ir fazer, mas também nós temos que incentivar a que haja atividades organizadas e que essas atividades organizadas também elas próprias sejam indutoras de maior permanência das pessoas no Conselho de Arcos Valdevez. E agora fala a Tânia que explica aqui esta parte. Agora explica os três pontos que foram escolhidos, o alojamento, restauração e as atividades de animação, foram selecionados os CAIs, a classificação da atividade económica. Para o alojamento mobilado para turistas, o turismo no espaço rural,
colónias e campos de férias, outros locais de alojamento de curta duração. Para a restauração, restaurantes tipo tradicional, restaurantes com lugares ao balcão e restaurantes típicos. Para as atividades desportivas de diversão e recreativas, a organização de atividades de animação turística. Os CAIs ficam concentrados nestas atividades, que são aquelas que, para a área do turismo, estão mais direcionadas. Para a elegibilidade dos beneficiários, de acordo com o regulamento, os beneficiários têm que ter sede fiscal no Conselho, cumprir os requisitos legais da atividade, as licenças, por exemplo, para o caso dos alojamentos locais, ter a licença do turismo de Portugal, ter um volume de negócios inferior a 200 mil euros, ter a situação económica financeira equilibrada, a situação regularizada com a Autoridade Tributária e a Segurança Social, ter dado início da atividade e possuir o estatuto de micro ou pequena empresa com certificação do IAPMEI. Para a elegibilidade dos projetos, foram introduzidos a contabilidade simples, que numa primeira análise não estavam incluídos, mas depois decidiu-se realmente incluir, porque de acordo com o nosso mercado local, é isso que são aqueles muitos que estão cá. Ou seja, para a contabilidade organizada, eles têm que ter assegurados 20% do investimento com capitais próprios, e na contabilidade simples, o volume de faturação tem que provar que o volume de faturação é igual ou superior ao valor do investimento do projeto. Tanto para uns como para outros, o prazo de execução do projeto é até 12 meses e o investimento mínimo de 5 mil euros, tal como o Dr. João já tinha referido. As despesas elegíveis são várias, começando pela construção, ampliação, requalificação da unidade produtiva ou estabelecimento, e estes é até 40% do investimento total. A aquisição de máquinas e equipamentos imobiliário, aquisição de equipamento, software e concessão de conteúdos digitais para a dinamização da presença digital, investimentos em redes digitais de colocação e distribuição de bens e serviços nos mercados, tipo lojas online e marketing digital, despesas com a criação e proteção da propriedade industrial, estudos, diagnósticos, concepção de imagem, projetos de arquitetura e especialidades, quando aplicáveis, no processo de candidatura. Não sei se o Dr. João quer falar. O incentivo é não reembolsável, é fundo perdido, até 10 mil euros, correspondente a 50% das despesas elegíveis por projeto, ou seja, um beneficiário, um projeto, um beneficiário. E a majoração, também já falada, são os tais 10% do incentivo que é confirmada no final do projeto, quando são realizadas pelo menos 50% das despesas em fornecedores com sede fiscal em Arcos de Valdez. Os critérios de avaliação são uns critérios mais específicos, com uma fórmula final com percentagens atribuídas de acordo com os critérios. Tem o critério da autonomia financeira, o critério da qualidade do projeto, de inovação do projeto, economia circular, qualificação empresarial e a manutenção e criação de postos de trabalho. Depois, de acordo com a avaliação, que será feita por uma equipa de técnicos do município, com os parceiros, vai-se ver quem são os elegíveis, os que não são, e depois os elegíveis numerá-los de acordo com a pontuação final e por ordem crescente do valor do investimento elegível, sempre. A dotação aprovada pelo Executivo são 100 mil euros e o período de candidatura já iniciou no dia 1 e até ao 31 de maio, um período de 3 meses para poderem ver bem aqui o regulamento e mesmo na questão dos critérios de avaliação. No regulamento estão todos explicados daquilo que se pretende que invistam, terem atenção às energias renováveis, terem atenção
processos e produtos com materiais recicláveis, quando compram mobiliário, equipamentos. Na parte digital é importante a inovação da parte digital e fazer prova disso tudo, com certeza. Pronto, estes são os parceiros que o Presidente já tinha referido e que farão sempre parte de todo o processo. E é isso. Okay. Quando quiserem Pronto. saber mais informações... Sim, mais informações. Quanto mais verde, Presidente, melhor, não é? Como se costuma dizer. Quanto pronto. mais produtos naturais houver. Sim, isso é um dos critérios. Já agora queria-vos, Tânia, poderes mostrar também, nós já montámos um site, temos um site já preparado para que as pessoas possam apresentar as suas... recolher informação. É no site do... Sim. No nosso site já tem aqui a parte explicativa, tem uma breve introdução, depois aqui é onde submetem a candidatura, vão consultar o regulamento, o folheto informativo e a lista de CAIs passíveis de apoio. Na submissão da candidatura, aqui faltará o guia de apoio que ainda está a ser concluído, mas, entretanto, ao submeter a candidatura, tem sempre a opção de gravar e depois aquilo é atribuído um código em que a pessoa depois volta e continua a fazer a candidatura, ou seja, ao modo que vão fazendo a candidatura, se perceberem que falta alguma coisa ou que querem melhorar alguma questão, podem sempre gravar e depois voltar a alterar. Sim. São vários campos, pronto, tem a parte, a submissão, a candidatura tem a parte de beneficiário, desde os dados do beneficiário, depois fazem a escolha de se é alojamento, se é para a restauração ou para a empresa de animação turística, que especificam o CAI, depois tem a parte dos dados do projeto, que eu aqui não consigo avançar, as declarações de compromisso em termos de proteção de dados e os documentos a submeter. Aqui não consigo avançar porque tenho que estar aqui a preencher tudo, mas nos documentos a submeter são aqueles documentos sempre obrigatórios, as declarações de não dívida, as certidões permanentes da empresa, quando são em contabilidade simples, quando são contabilidade organizada, as IEs, ou seja, a informação empresarial da empresa, entre vários documentos que depois realmente têm que ser vistos e submetidos. Não sei se tem alguma dúvida. Serão várias, com certeza. Bom, como viram, nós temos aqui, este é um processo, daqueles processos normais, que tem que se meter aqui os dados, explicar minimamente o que é que está a acontecer. Há aqui uma preocupação central, que é a preocupação de chamar a atenção que é preciso, que nós estamos ao lado dos setores de atividade, queremos que eles dinamizem, queremos que eles também vejam de que forma é que podem ser. É a primeira vez que vamos fazer no apoio ao turismo, tal como aconteceu no Procom, também no apoio ao comércio, nós da primeira para a segunda evoluímos em muitas coisas, evoluímos naquilo no tipo de documentos, no tipo de abordagem, evoluímos até do ponto de vista do valor que está disponível, a dotação que está disponível, mas aqui é essencialmente chamar a atenção que o setor do turismo, apesar de poder-se dizer que está a crescer, isto e aquilo que outro, o setor do turismo precisa estar sempre em carga, não é? Precisa estar sempre a inovar, está sempre a mostrar, não é um setor que, digamos, que seja estável do ponto de vista ficou e agora não precisamos fazer mais nada, que não acontece mais nada. Não, todos os dias é preciso estar a encontrar novos motivos, é preciso estar a encontrar novas circunstâncias, é preciso estar a ir a vários locais, a mostrar, estar a fazer promoção, incentivar as pessoas, aqueles que vão aos restaurantes, aqueles que vão aos restaurantes dizer que podem ir passear nos arcos ou podem ir dormir, os que vão dormir dizer que podem comer e que podem ir passear, os que fazem isso podem ir, quem vai comer também pode ir ver os vinhos, quem vai ver os vinhos também pode ir dizer que pode ir passear a quintas onde está previsto
o alojamento. Portanto, há aqui uma dinâmica e, no fundo, é isso que nós, como parceiros deste, quisemos, no fundo, mostrar que queríamos mesmo estar naquele lado onde não tínhamos estado até ao momento. Apesar de termos todas estas ações de promoção, todas as iniciativas, de fazermos muitas parcerias em conjunto, agora estamos da parte do investimento. E, portanto, o desafio está lançado. Esperamos ser também que haja muita procura. Esperamos que haja muita procura. Será bom sinal. É sinal de que, efetivamente, há dinamismo e também, quem sabe, pode ser esse o bom motivo, como foi noutras, para que a dotação orçamental possa ser mais ainda elevada. Tudo depende agora, estamos do lado, passamos, como também se diz, nos campeonatos, passamos a bola aos nossos parceiros e, portanto, queremos que toda a gente remate à baliza e faça golo. E é esse o objetivo. Viram também que, do ponto de vista, é muito dirigido, como nos disse, aos setores, às pequenas e médias empresas, como é evidente, não podia ser de outra maneira. Os outros, a partir dali, têm vários programas onde podem, os hotéis, as pousadas, esse tipo de investimentos. Não é que não está aqui neste caso, está aqui dentro daquele do turismo em espaço rural, estão aqui também os restaurantes, também são aqueles mais tradicionais, e não propriamente os outros que estão noutros ramos, os takeaways, outras coisas que podiam também eventualmente aqui estar. E há aqui uma lógica muito o CAI até permite, porque cada um destes projetos terá que ter como atividade principal aqueles CAIs. E, portanto, é importante que as empresas da animação turística também apareçam. É um grande desafio. Eu diria que seria muito interessante se tivéssemos muitas empresas de animação turística a aparecer. É, digamos, agora um bom parceiro que nós precisamos. Todos os outros setores precisam fortemente desse. Do ponto de vista das despesas elegíveis, pois estão aqui desde obras até às internets, até aos projetos de promoção, até às despesas com essas promoções, as redes digitais, essas questões todas, estão todas elas consideradas. Obviamente que poderá haver muitas dúvidas se eles podem ser dirigidos a qualquer um dos parceiros, mas podem ser dirigidas diretamente ao Gabinete da Presidência, onde está aqui a doutora Tânia, e que vos pode dar nota de todas essas dúvidas, e se for necessário algumas esclarecê-las, depois reuniremos os parceiros para que se possam fazer esse tipo de abordagens. E dizer-vos que, obviamente, que quando virem os critérios, há, sem dúvida alguma, duas preocupações que sobressaem logo, que é as questões da inovação, as questões de estarmos preocupados com isso que é a inovação e, ao mesmo tempo, também com aquilo que não poderia deixar de ser a sustentabilidade, que é dos projetos, que é do meio ambiente onde nós estamos, e, portanto, as questões da economia circular e essas que têm que, obviamente, fazer parte, ou devem fazer parte, e são valorizadas. E também uma das questões que nós queríamos muito chamar-vos a atenção e pedir o envolvimento de todos, é que, efetivamente, nós fizemos um período de candidatura de 3 meses. 3 meses, exatamente, para que sabemos que às vezes, inicialmente, pode haver alguma inércia na divulgação, pode haver algumas dúvidas, algumas coisas podem precisar de mais tempo de maturação por parte dos empresários e, portanto, fizemos isso para ter este período de 3 meses e julgámos que, pelo menos até ao momento, tem sido suficiente. Veremos depois, mas pelo menos daqui até ao fim do mês de maio estão abertas as candidaturas para que possam ser apresentadas as candidaturas. As candidaturas são todas online. Agora fizemos também uma melhoria. Até agora, cada vez que se fazia, tinha que se fazer só de uma vez. Agora já pode ser feita em várias vezes. Pode-se ir fazendo, carregando os dados e guardando os formulários, que é sempre reutilizável da próxima vez. E pronto, tem aqui todas. Hoje quisemos, acima de tudo, chamando aqui e mais uma vez agradecendo aos nossos parceiros, aos 5 parceiros com a Câmara Municipal que estão no desenho destes projetos, e também chamarmos aqui e agradecer também a presença do Conselho Municipal de Turismo, dos membros do Conselho Municipal de Turismo, pedir o envolvimento de todos para uma boa e franca e muito produtiva divulgação deste programa,
porque será ele extremamente importante que tal aconteça. A comunicação social, como não podia deixar de ser, parceiros fundamentais no processo de hoje em dia levarmos mais longe aquilo que é os objetivos que nos propomos e que, sem dúvida alguma, para nós era muito, 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 muito gratificante verificar que rapidamente teríamos que fazer outro, porque isso é sinal que as coisas estavam dinâmicas, como teve que ser, por exemplo, com o PROCOM, ou então para outros setores de atividade, como queremos fazer. Estamos à vossa disposição, não sei se algum dos parceiros quererá também dar algum contributo, alguns dos parceiros, se pretenderem também estejam à vontade, obviamente que sei, queremos agradecer o VAG e pronto, se aqueles que quiserem façam favor. Tenho uma dúvida em relação à elegibilidade dos beneficiários. Tem que encontrar que tem que ter dado início de atividade até à quanto tempo? Tem que ter, por exemplo, 1 ano de atividade? Não tem, não pode ser uma empresa recém-criada. Sim, pode. Não tem uma maneira de escoar os produtos da nossa terra. Sim, é uma maneira. Esta é uma forma. Há aqui dois objetivos principais. O primeiro é que haja setores de turismo, os que existem, que se possam inovar, possam renovar, reativar. A outra é que aparecerem setores, aparecerem novos projetos na área de turismo e que possam eventualmente lançar. Obviamente que no meio destas coisas todas há aqui claramente dois objetivos também muito importantes. Um é que também se consumem produtos da terra quando se faz investimento, e há um incentivo aqui, dentro daquilo que é possível no âmbito da promoção, sem ferir a competitividade das empresas ou a concorrência, do incentivo das pessoas poderem comprar aqui nas empresas sediadas em Arcos de Valdevez aquilo que precisarem. Obviamente todo este setor de turismo, todos estes setores de turismo vivem essencialmente de produtos de Arcos de Valdevez. A restauração, são vários os produtos que são de produtores locais, o alojamento idem aspas, e a animação turística também. E, portanto, é também, obviamente, também um contributo, apesar de nós irmos falar, também já agora lanço-vos a deixa, dentro de dias também serão convidados para outro projeto que nós temos com este grupo de parceiros, em que o objetivo central é mesmo esse, é a valorização dos produtos locais e o incentivo aos produtos locais, à compra e ao consumo de produtos locais, num projeto que é, mais uma vez, a reativação de um projeto que já existiu e que chama Terras do Vez, e, portanto, era um projeto de promoção e valorização dos produtos e dos produtores locais. Mas essa, digamos assim, serão contas de outro rosário, também deste rosário de apoio à economia, de apoio e de incentivo à dinamização da atividade no Concelho de Arcos de Valdevez, mas iremos rapidamente, noutra oportunidade, vos pedir a vossa presença mais uma vez. Sem dúvida que no projeto é muito importante haver, pelo menos, a divulgação nas redes sociais. Esse projeto pode contar com o apoio para a área industrial. Sim, então faz parte. Investimentos em redes sociais, de colocação e distribuição de bens e serviços nos mercados e lojas online, portanto, todo esse, hoje em dia, eu ainda ontem ouvi, há o booking agora também das atividades, não é? Há o booking agora para a animação turística, também há um booking para a animação turística, há booking para o alojamento. Há muitas ações e muitas maneiras. Na restauração, esse booking está mais divulgado, toda a gente já sabe fazer o booking direto para os vários sítios. Mas é importante, por exemplo, que as redes sociais, todos nós nos coloquemos lá. Aliás, este nosso estará no site da Câmara, mas nós iremos fazer uma promoção também nas redes sociais, redirecionando, e pedimos, obviamente, a todos os parceiros, todos aqueles que connosco colaborarem, que também no âmbito das suas redes, das redes de cada um, nos pontos de cada um, também façam a divulgação destes projetos. Pois, se mais não houvesse, fica aqui o nosso incentivo, a nossa colaboração e aquilo que, com a parceria que temos estabelecida, a qual eu agradeço mais uma vez todo o envolvimento, possamos efetivamente reativar, retomar, relançar, estimular, incentivar, aparecer novos investimentos e bons investimentos no Concelho de Arcos de Valdevez, porque isso
quer dizer que conseguimos criar rendimento, conseguimos criar postos de trabalho, conseguimos criar melhores condições para as pessoas se fixarem, que é esta a questão central, se fixarem ou serem atraídas para o nosso concelho e poderem aqui gozar aquilo que eu diria que são uma excelente qualidade de vida que nós temos e, claro, quantos mais tivermos, melhor. Muito obrigado.